Sabe aquela sensação desesperadora de sede? Aquele desejo que, poxa, parece que nada no mundo consegue satisfazer a não ser um copo de água? E se essa mesma necessidade existisse num nível muito mais profundo? Uma sede da alma. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num texto antigo que usa exatamente essa imagem, uma fonte de águas vivas, para falar sobre uma escolha fundamental que todo mundo enfrenta. Vamos lá descobrir o que isso significa. Pensa na última vez que você sentiu muita, mas muita sede. É uma necessidade primal, né? Ela domina todos os outros pensamentos. Bom, o texto que a gente está analisando parte exatamente daí. Ele pega essa experiência que todo mundo conhece e vira ela do avesso, perguntando: e se a sede não for física? E se for uma sede por dentro, uma busca por significado, por propósito? O que acontece quando se tenta saciar esse tipo de sede? O ponto de partida da nossa análise é uma parábola. Curta, sabe? Mas com um impacto enorme. Ela já começa apresentando um conflito, um dilema, usando duas imagens que vão acompanhar a gente por todo o caminho. De um lado, uma fonte que transborda, e do outro, um poço quebrado. E tá aqui o coração do problema, nas palavras do próprio texto. É quase como um lamento divino que aponta para dois erros bem claros. Primeiro, abandonar a fonte original. E segundo, tentar construir um substituto por conta própria. É um contraste muito forte, né? De um lado, a fonte de águas vivas e do outro, cisternas rachadas. É dessa tensão que todo o argumento se desenvolve. Então, o que seria exatamente esse tal de manancial de águas vivas? O texto apresenta essa imagem como uma metáfora para Deus, e a palavra vivas aqui é a chave de tudo. Ela sugere algo que não está parado, estagnado, mas sim algo fresco, puro, que está sempre em movimento. É a imagem de uma fonte natural que simplesmente nunca seca. Olha, aqui o contraste fica ainda mais nítido. De um lado a gente tem um manancial, uma fonte divina, infinita, do outro as cisternas, que são recipientes que a gente mesmo constrói. E aí vem o detalhe crucial, elas são rotas, ou seja, são rachadas, não conseguem segurar a água. A escolha que o texto propõe é entre uma fonte natural e uma solução fabricada que no fim das contas está fadada aos fracassos. Ok, então se as pessoas se afastam da fonte, para onde elas vão? Agora, a análise vai mergulhar fundo no que significam essas cisternas rachadas. O que elas realmente representam nessa nossa busca por satisfação. O texto é bem direto na hora de identificar essas cisternas, viu? Ele aponta para religiões, filosofias e o que ele descreve como ensinamentos falsos. A ideia aqui é que são sistemas criados por seres humanos para tentar resolver essa sede espiritual. São as nossas próprias tentativas de conter a água, mas que, segundo o argumento central, sempre vão ter rachaduras, sempre vão ter falhas. E aqui o argumento dá uma virada fascinante. Em vez de só criticar essas cisternas, o texto usa a existência delas como prova de algo muito maior. O fato de existirem tantas religiões, tantas filosofias, tantas tentativas de encontrar respostas, seria a maior evidência de que a sede é real, é universal. A busca, mesmo quando leva a lugares errados, confirma que todo mundo está procurando alguma coisa. Bom, depois de apresentar o problema, a análise muda o foco. Agora, a ideia é fortalecer o argumento a favor da fonte. O texto vai buscar em outras escrituras para mostrar que essa imagem de uma fonte divina não é algo isolado, mas sim uma promessa bem antiga e que aparece várias vezes. A primeira conexão que ele faz vem dos Salmos, que é um dos livros mais poéticos da Bíblia. E aqui, a ligação é super explícita. A fonte da vida está em Deus. É uma afirmação que ecoa através do tempo, identificando a origem dessa água espiritual. Seguindo adiante, a gente encontra o profeta Isaías, que usa exatamente a mesma imagem. A promessa aqui é de se tornar uma fonte cujas águas nunca faltam. Percebe a ênfase? É sobre confiabilidade, sobre constância. É o oposto completo daquelas cisternas rachadas que deixam a água vazar. E, para fechar, a gente volta para o próprio Jeremias, o autor da parábola lá do começo. Em outra passagem, ele nos dá essa imagem super vívida, uma árvore plantada do lado da água com as raízes buscando a correnteza. É a imagem perfeita de uma nutrição constante, de uma conexão que traz força e vida. O oposto de estar largado à própria sorte com um poço quebrado. E para dar vida a essa ideia, o texto conta uma história do rei Davi. Imagina só, ele está no meio da guerra, cercado de poder e tudo mais, mas ele não queria uma água qualquer. Ele sentiu uma saudade profunda, um desejo pela água específica da cidade natal dele, Belém. É um jeito poderoso de mostrar que às vezes não é qualquer água que serve.
A fonte certa tem um valor que vai além do físico. A segunda ilustração é ainda mais intensa. Pensa em caçadores de tesouro no meio do deserto. Finalmente eles encontram um baú lotado de joias. Eles têm toda a riqueza do mundo nas mãos. Mas debaixo daquele sol escaldante, eles trocariam tudo, tudo mesmo, por um simples copo d'água. A lição é brutalmente clara. Quando a sede é real, só a água de verdade tem valor. Então, depois de construir essa base toda com profecias e histórias, a análise chega no seu ponto alto, no clímax. Se essa fonte prometida é tão vital assim, como é que ela se revela? É aqui que o texto amarra todas as pontas soltas. A primeira peça desse quebra-cabeça vem de uma história bem famosa do Antigo Testamento. O povo de Israel, morrendo de sede no deserto, e aí Moisés vai lá e fere uma rocha. E dessa rocha, que não tinha vida nenhuma, jorra água para todo mundo. Uma pedra se torna uma fonte de salvação no meio do nada. E é aqui que vem a conexão que muda tudo. Séculos depois, o apóstolo Paulo olha para essa história da rocha e dá um novo significado para ela. Ele diz que aquilo não foi só um evento histórico, foi um símbolo. E aí ele faz uma afirmação que, na época, deve ter sido chocante. A rocha era Cristo. De repente, a fonte de água física vira uma metáfora para uma pessoa. E isso nos leva à revelação final do texto. O próprio Jesus se coloca no centro dessa metáfora toda. Ele faz um convite que é universal, é direto. Quem tem sede, vem a mim e beba. Com essa frase, ele se identifica como cumprimento de todas aquelas profecias, a personificação da fonte de águas vivas, a única capaz de saciar a sede mais profunda da alma. E aí, no fim das contas, onde essa jornada toda nos leva? A análise resume o argumento numa mensagem final bem clara, que é, na sua essência, um convite. Vamos só recapitular a lógica rapidinho. Tudo começa com um problema, o abandono da fonte verdadeira. Isso leva a uma consequência, a construção de substitutos que não funcionam. E, finalmente, aponta para uma solução, uma fonte que é pessoal e que está acessível. E, no final, a análise nos deixa com essa pergunta que ecoa desde o comecinho. A questão não é se a gente sente sede, porque a sede espiritual é apresentada como algo universal. A verdadeira escolha, segundo o texto, é onde vamos tentar saciá-la. A gente vai continuar cavando as nossas próprias cisternas, que inevitavelmente vão rachar e nos deixar com mais sede ainda? Ou vamos buscar a água numa fonte que promete jorrar para sempre?